Nos últimos anos, na literatura surgiram muitos livros que foram classificados no gênero de autoficção, quando o próprio autor se coloca como personagem que participa da história que ele escreve. De certa forma, a autoficção conversa com o mundo de hoje, centrado nas narrativas em primeira pessoa feitas por todos, nos nossos relatos, nas redes sociais, nas nossas selfies. Somos, ao mesmo tempo, personagens, narradores e inventores da realidade que nos cerca. O termo autoficção é um neologismo, né? Foi criado por um autor chamado Serge Dubrovsky. Esse Serge Dubrovsky escreveu um romance no qual ele se coloca como personagem nominalmente. E isso cria um ruído e alguma celeuma. E isso faz com que ele desenvolva aí um pensamento teórico que depois gera um debate, principalmente na França, mas em outros países também, sobre o que é aquilo que ele denominou de autoficção. E para ele, uma das premissas é justamente que haja uma coincidência, chamada coincidência onomástica entre autor, narrador e protagonista, ou personagem. Ou seja, o nome estampado na capa do livro como autor também é o nome da personagem e principal personagem ou protagonista da narrativa, fazendo com que se crie não necessariamente a ideia de que exista uma verossimilhança completa entre aquilo que está narrado e aquilo que foi vivido pelo autor, mas que se crie um pouco essa questão, que se levante essa questão, até que ponto isto de fato foi vivido pelo autor, que se coloca como personagem e que, no entanto, ao se colocar como personagem, também se coloca como personagem de ficção. Há, portanto, aí um atrito, né? um atrito de descrições, de protocolos de verdade, vamos dizer assim, que cerca essa atitude, esse gesto, que é diferente da biografia ou da autobiografia. Né? Na autobiografia existe uma espécie de compromisso do escritor e do autor, na verdade. A autobiografia não precisa ser necessariamente de um escritor, qualquer pessoa, né, célebre ou não, pode escrever sua autobiografia. Mas existe um compromisso de saída, que a autobiografia traduz aquilo que foi vivido. Ela pode ser questionável, pode ser uma versão da história, uma versão do vivido, e, no entanto, existe aí um compromisso, um pacto. Enquanto que na autoficção, a própria disposição de escrever um livro autoficcional significa que aquilo foi vivido e aquilo foi trabalhado romanescamente, gerando uma zona de indefinição, que é muito grande. Se é trabalhado romanescamente, aonde vai a fidelidade aos fatos históricos, aos fatos vividos? Então, o próprio fato de existir a distinção entre autobiografia e autoficção indica que há uma margem para uma invenção, né? Ou seja, assim como toda autobiografia também pode dar margem a uma invenção. Porém, a distinção entre os dois termos mostra que, de alguma maneira, o escritor que se assume como autor de autoficção está flertando mais com o imaginário e com o ficcional do que com o biógrafo de si mesmo, né? Aquele que escreve a autobiografia. Então, o tema da autoficção, que é algo que se aproxima da autobiografia, mas que não deixa de ser ficcional, ou seja, um tipo de escrita, de literatura, de narrativa, que tenha conteúdo autobiográfico, mas forma romanesca, é um tema que coloca uma série de questões, tanto para a literatura quanto para a nossa sensibilidade, a nossa percepção hoje do indivíduo na sociedade, no mundo, nas relações. Você faz uma distinção entre a autoficção e o romance, digamos assim, entre aspas, convencional? Eu sempre escrevi livros, eu comecei a escrever romances, meu primeiro romance publicado é de 2001, e todos os meus livros são na primeira pessoa. Então eu sempre enfrentei algum tipo de confusão nessa identificação de quem escreve com aquilo que está sendo narrado. Então isso não é algo necessariamente novo para mim. Quando se começou a falar de autoficção, que foi bastante recentemente, pelo menos no Brasil, né, esse é um termo antigo, já na França, acho que data dos anos 70 e tudo, eu li a respeito, pensei bastante a respeito, mas eu não consegui estabelecer uma diferença substancial entre a tal da autoficção e o romance autobiográfico. Mesmo critérios que tradicionalmente são usados para diferenciar os dois gêneros,
por exemplo, o fato de que o nome do narrador, do personagem, do protagonista do livro, necessariamente corresponde ao nome do autor do livro, causando uma espécie propondo uma espécie de pacto de verossimilhança imediata com o escritor. Eu não vejo como isso possa ser forte o suficiente para determinar que um novo gênero surge. Eu acho que esse pacto de verossimilhança com o leitor, ou seja, fazer o leitor acreditar que aquilo aconteceu, ou poderia ter acontecido, ou tem validade dentro das regras da ficção, esse pacto já existia no romance autobiográfico, no romance em primeira pessoa, ou até em qualquer romance. O escritor não precisa mais dessa muleta de dizer que aqueles fatos narrados no livro são baseados na realidade ou coisa do gênero. Por isso que eu acho assim, é uma nomenclatura interessante, serve para a gente, enfim, fazer classificações, determinar escolas, determinar diferenças, às vezes, entre escritores, mas na hora de escrever, pelo menos o tipo de coisa que eu escrevo, que sempre foi um pouco para essa área, eu não vi uma grande inovação, ou pelo menos dentro dos meus livros eu não vejo como poderia ser muito diferente se os meus personagens, por exemplo, tivessem o meu nome. Só um parênteses aí, que a minha discordância não é em relação à diferença entre autoficção e autobiografia, porque a autobiografia, de fato, é uma história real contada por meio de recursos narrativos, que podem até ser do romance, mas que estão contando a verdade. A discordância que eu tenho é entre a autoficção e o tradicional romance autobiográfico, é uma coisa muito antiga já e tal. Eu acho que a criação, às vezes, desses termos, elas têm várias origens e têm várias intenções, né? Eu acho que, assim como houve lá nos Estados Unidos, do tal jornalismo de... Era o jornalismo feito pelo Tom Wolfe. New Journalism, né? O New Journalism, mas era quando o Truman Capote fez A Sangue Frio, ele denominou aquilo como um romance de não ficção, né, ou reportagem de ficção. Eu não lembro exatamente do nome, mas era um nome híbrido entre as duas coisas, porque ele usava recursos do romance para contar a história dele. Mas aquilo é uma reportagem, que até mais tarde foi contestada em termos de critérios jornalísticos mesmo, porque algumas das coisas que ele escreveu ali não necessariamente eram verdades, mas isso é um problema do livro. A intenção dele, como ele vendeu o livro, era fazer um livro como se fosse uma grande reportagem, só que apenas usava alguns recursos da ficção. Então, ele criou, evidentemente, esse rótulo também para promover o próprio livro, né? Eu acredito que a criação do rótulo da autoficção na França tenha muito de autopropaganda do autor que fez pela primeira vez, porque o que ele fez foi pegar, me parece, um modelo que é bastante tradicional, que é o romance autobiográfico, né, em primeira pessoa, digamos, ou em terceira pessoa, como tantos existem por aí, e inventar uma regra para isso. Mas o que você consideraria um romance autobiográfico? Proust, por exemplo, seria um romance autobiográfico? Poderia ser. É um romance que conta uma história de personagem ou alguma história que seja parecida com algo que aconteceu com o escritor e que lá no meio se incluem tanto recursos de ficção quanto mentiras puras, né, que são o caso da ficção. Você pega, por exemplo, aqui no Brasil contemporâneo, um livro como o do Cristóvão Montesa, O Filho Eterno, o Cristóvão Montesa é um escritor que teve um filho que tem síndrome de Down. E o livro é sobre um escritor que tem um filho com síndrome de Down. O escritor veio da mesma cidade que ele, tem mais ou menos a mesma idade, a mesma formação política, então tudo leva a crer que é ele. Esse escritor não tem nome, né, no livro, ele é chamado de O Escritor. Né? Exato. E é um livro em terceira pessoa, inclusive. É uma terceira pessoa tão colada no personagem que o leitor lê aquilo como se fosse primeira pessoa. Então aí você tem um caso de um romance evidentemente autobiográfico, que é claro que você poderia chamar de autoficção. Eu tenho a impressão, inclusive, que algumas das teses que são feitas hoje em dia sobre autoficção citam esse livro como algo paradigmático. E o que ele fez ali, que poderia, segundo essa classificação francesa clássica, não ser considerado autoficção, foi não ter posto o próprio nome, né, no personagem. Para mim, isso é um detalhe técnico sem grande importância. Ou, melhor, com a importância apenas de fazer com que o autor da teoria tenha uma teoria, uma nova teoria. Você faz relação, nos dias de hoje, já que o conceito de autoficção surge nos anos 70, mas nos dias de hoje, você faz alguma relação entre isso e um contexto de exposição no limite da saturação da imagem pessoal em redes sociais, enfim,
em outras formas de discurso autorreferente? É claro que a maneira como a gente lê vai mudar a maneira como a gente escreve. E o que se lê hoje, primeiro que se lê muito menos ficção que antigamente, muito menos romances. Hoje em dia você passa o dia lendo e escrevendo, nas redes sociais, por exemplo. Então você tem contato com um tipo de escrita, com um tipo de texto que é quase sempre em primeira pessoa, quase sempre autorreferente, né? Quase sempre fragmentado. Então isso, eu acho que ao longo do tempo, sim, pode criar um caldo de cultura que faça com que esse tipo de modelo narrativo prevaleça sobre os outros. Até porque você sabe que as outras pessoas também leem esse tipo de coisa, que para elas aquilo vai soar mais familiar, mais cômodo, né? Você quer conquistar leitor, então se você não é um escritor com muita certeza sobre o seu próprio projeto, com muita força de vontade, a tendência é que você escreva coisas que sejam mais fáceis para o leitor, até para você conseguir vender mais livros, né, num nível bastante banal da coisa. E então eu acho que a autoficção, ou seja, como a gente chama esse procedimento narrativo, acaba sendo beneficiado. Não havia ninguém, porque algumas horas antes, na sala de parto, no exato momento em que se ouviu pela primeira vez o choro da criança, ou um momento depois, isso nunca ficou totalmente estabelecido. A criança era aquela cujo nome estava escrito na fita adesiva sobre o gorro azul. A criança era aquela que naquele dia mesmo viria para minha casa e por muito tempo moraria no meu quarto. No exato momento em que se ouviu o choro da criança, naquele exato momento, minha mãe morreu. Para que serve a ficção? Para explicar e interpretar a realidade humana através da fantasia? Mas a literatura tem esse compromisso de ser didática e útil? Ou serve para nos suspender da realidade? Ou o que gostamos é justamente ver a nossa realidade emprestada para a literatura, para ser romanceada, reinventada? Se existe um gênero como a autoficção que sai do puramente ficcional para ir buscar um lastro de realidade no vivido, e isso atende a uma certa expectativa narcísica de pessoas que se expõem nas redes sociais, blogs, etc., sites e Facebook, etc., a maneira como essas pessoas se expõem em contrapartida tem uma carga de ficcionalidade muito grande. Sim, né? Sim. Assim, sites de encontros, em sites em Facebook, na maneira como as pessoas se apresentam, há uma grande carga de ficcionalidade. De certa maneira, a autoficção vem tocar num ponto sensível, que é justamente a relação entre discurso e realidade, né? Entre discurso e verdade, que é algo que percorre a história da literatura, né? Que a literatura tem uma coisa muito curiosa, né? Porque ela é ao mesmo tempo associada ao máximo de perspectivismo, de relativismo em relação à realidade, porque ela cria mundos ficcionais, e no entanto, isso é uma observação do Umberto Eco, não há nada menos controvertido e menos sujeito a relativismos do que a literatura. Você pode duvidar que um presidente da República tenha sido assassinado nos Estados Unidos ou por um maníaco, por um maluco ou por uma conspiração. Você pode criar a morte do Kennedy, por exemplo. Agora, você vai levar a sério pessoas que falem isso. Agora, ninguém vai levar a sério se alguém disser que Otelo não matou Desdémona. A narrativa ficcional ela é extremamente fixa e real num certo sentido. Ela é incontrovertida. A interpretação da literatura é uma coisa, mas a narrativa literária, num certo sentido, ela é fechada. A interpretação é aberta, como diz Humberto Eco mesmo. Mas assim, o fato em si narrativo, o ponto de partida é absolutamente factual. Né? Ninguém acha que Romeu e Julieta não se mataram, ninguém acha que o Raskolnikov não matou a velha usurária em Crime e Castigo. Isso está lá. Você tem que interpretar a partir disso que é um fato. O livro não deixa ambiguidade. A realidade do romance, que por definição, o gênero do imaginário, do ficcional, a realidade da narrativa do romance, ela é absolutamente exata. Ela é muito mais concreta, ela é muito mais palpável, muito mais... ela impõe uma verdade muito mais taxativa e peremptória
do que os fatos que geram as nossas especulações no mundo real. Então, na verdade, o relativismo da literatura é um relativismo com um certo limite, né? E o que a gente tem, na verdade, são narrativas que no mundo factual e real são muito mais relativas do que os da ficção. Porque aí a literatura, de novo, ela trabalha com esse pacto entre escritor e leitor. No momento em que, se o escritor for bom e ele conseguir fazer o leitor entrar no livro dele, a partir daí ele passa a acreditar em tudo que o livro diz. Mesmo quando é uma narrativa típica do modernismo, do fim do século XIX para cá, que é essa narrativa dos narradores inconfiáveis. O próprio Machado de Assis é o grande exemplo aqui no Brasil, né? Talvez você não acredite que a Capitu tenha traído ou não tenha traído, isso é uma coisa, mas você acredita que o narrador do livro está dizendo que ela traiu ou não traiu. Eu acho que é isso que entra dentro dessa teoria do Humberto Eco. Então, aquele discurso do narrador, o que há de factual naquilo, que pode até ser uma imaginação dele, isso é uma outra interpretação, mas você sabe que ele está falando daquele jeito. Então, isso é uma forma de acreditar objetivamente naquilo que está sendo dito. Uhum. Agora, você tocou num ponto aí que eu acho que é importante também, que é uma certa desconfiança em relação ao ficcional que existe, até na necessidade, por exemplo, que a gente vê não apenas na literatura, mas sobretudo no cinema, de encontrar na narrativa cinematográfica esse lastro de realidade que daria um sentido de verdade maior, né? Sempre acho um pouco irônico, para não dizer melancólico, que as pessoas têm uma certa necessidade de ver estampado nos letreiros ou nos créditos de um filme baseado em fatos reais. E que celebrem isso, como se isso desse um valor a mais ao filme, àquela narrativa. E acho que a autoficção, de alguma maneira, é uma contrapartida literária desta necessidade que a gente tem de alguma maneira, fazer uma expiação do caráter ficcional, o caráter perturbador do ficcional. O Antônio Cândido tem um ensaio chamado Timidez do Romance, que está no livro de ensaios A Educação pela Noite, em que ele começa falando justamente da longa história, e não apenas no Brasil, na cultura do Ocidente, de desconfiança em relação ao ficcional, né? Um certo medo de que a ficção um medo subentendido, um medo que não é explícito em relação à ficção, embora a ficção tenha sido proibida em muitos lugares, em muitos períodos. Na França, do Luís XIII, por exemplo, havia um veto à ficção, que fez com que o romance, muitas vezes, assumisse tarefas que não eram tarefas da arte verbal. Tarefas que nunca foram tarefas da poesia, nunca foram tarefas do drama, que é ensinar, instruir, ter conteúdos que fossem ou pedagógicos, ou ideológicos, ou doutrinários. E Antônio Cândido, que é assumidamente um pensador de esquerda, ironiza, por exemplo, o período do realismo socialista na União Soviética, quando um ministro do Stalin, o Zhdanov, cria regras que ficaram conhecidas como realismo socialista, para condicionar a produção artística de modo que a literatura estivesse a serviço dos credos e dogmas do Partido Comunista da União Soviética. O Antônio Cândido ironiza isso, fala assim, esse é um exemplo, talvez paroxístico, exagerado, de um fenômeno de longo curso, de muita história, que é a desconfiança em relação ao romance, que faz com que o romance não se assuma muitas vezes como arte ficcional e tenha que assimilar discursos da sociedade, os discursos da economia, os discursos da ciência, os discursos da filosofia, da antropologia, da teologia, da psicologia, seja lá o que for, né? Assim, o romance realista do século XIX foi talvez o ponto crucial em que o romance assumiu essa tarefa, criando inclusive escolas como o naturalismo, de um Zola na França, de um Aloysio de Azevedo no Brasil, que procura trazer para o interior da ficção, da narrativa ficcional, teorias do naturalismo, teorias sobre a degenerescência social, o efeito do meio, o efeito da genética ou da hereditariedade. Nessa época não se falava em genética, mas falava-se da questão da hereditariedade, muitas vezes com conteúdos racistas, associando a questão da hereditariedade à miscigenação.
e localizando nesse tipo de perda de um vigor de pureza racial, que é um mito do século XIX, gerando com isso uma série de debilidades sociais e enfim, carências ou situações que expressavam estados mórbidos ou estados de, enfim, fraturas no tecido social. Quer dizer, o romance teve muito essa necessidade historicamente. E talvez a autoficção seja o mais recente capítulo de uma longa história de veto à ficção, de desconfiança em relação ao ficcional. Muitas vezes, ao incorporar um dado de realidade à matéria ficcional, você cria justamente não a percepção de que a ficção não é tão ficcional, mas você pode criar a percepção de que o real, né, é que tem muito de ficcional. Sim. Quer dizer, é um caminho de mão dupla. Né? A literatura é uma atividade sem sossego. Não só os homens práticos, mas os pensadores e moralistas questionam sem parar a sua validade, concluindo com frequência e pelos motivos mais variados que não se justifica, porque afasta de tarefas mais sérias, porque perturba a paz da alma, porque corrompe os costumes, porque cria maus hábitos de devaneio. Não é raro ver os escritores envergonhados do que fazem, como se estivessem praticando um ato reprovável ou desertando de função mais digna. Então, enxertam na sua obra um máximo de não literatura, sobrecarregando-na de moral ou política, de religião ou sociologia, pensando desse modo justificá-la não apenas ante os tribunais da opinião pública, mas ante os tribunais interiores da própria consciência. Não sei se a questão é de desconfiança, até pode ser no sentido de que a ficção pura, ela não serve para nada, se a gente pensar bem, né? Ela não tem um caráter utilitário. Essa ficção que é didática, que ensina, por exemplo, como funciona um determinado ambiente de trabalho, um aeroporto, por exemplo, esses típicos best-sellers, né? Tinha um best-seller, inclusive, que se chamava Aeroporto. Como é que funciona isso, como tirar lições de vida de uma determinada história e tal. Esses são romances que têm esse caráter utilitário, mas eles são, em geral, romances baratos, né? Os best-sellers são o grande exemplo disso, ou os romances de autoajuda. A ficção, entre aspas, séria ou a alta literatura, ela recusa esse caráter utilitário. E no mundo como hoje, que a gente tem tão pouco tempo para ler, que as coisas também são todas forjadas para que haja um retorno, às vezes até econômico, né, da perda do seu tempo lendo aquele determinado livro, a ficção não se enquadra nesse contexto. Eu acho que a autoficção é uma facilitação da vida do leitor, muitas vezes. Pode dar livros excelentes, pode dar livros péssimos. Eu já escrevi autoficção, então eu não estou falando contra os outros, eu estou falando, às vezes, contra mim mesmo. Mas, de certo modo, hoje em dia, com as pessoas tão tendentes a gostar de relatos pessoais, por exemplo, pelos seus hábitos de leitura, e também porque os relatos pessoais eles podem incluir ali, e normalmente eles incluem alguma lição de vida, algo a se tirar dali, né? O personagem é aquele que se transforma, que ele começa o livro de um jeito e termina de outro. Isso, você está falando algo que está mais próximo do ambiente do leitor, das expectativas do leitor. Enquanto a ficção pura, não. A ficção pura é uma coisa completamente imprevisível. Um livro de ficção pura pode ser completamente diferente do outro, pode ser lido de maneira completamente diferente por um leitor ou para o outro. Então, nesse sentido, a ficção pura é algo, eu considero, mais rico. É uma coisa que eu gostaria, inclusive, de fazer mais, pessoalmente. Eu acho que é mais fácil você botar o seu nome no livro e contar uma história que mais ou menos as pessoas sabem que pode ter se passado com você, aí você gera fofoca, e a fofoca gera comentários, gera imprensa, e a imprensa gera um pouco mais de vendas, e aí as coisas começam a se retroalimentar nesse circuito. Eu acho que isso, de certo modo, é uma facilidade. Meu pensamento, dito, já não é meu pensamento. Flor morta, boia no meu sonho, até que a leve o vento, que a desvia a corrente, a externa sorte. Se falo, sinto que a palavras esculpa minha morte, que com toda a alma minto,
Assim, quanto mais digo, mais me engano. Mais faço eu um novo ser postiço, que engalano de ser o meu. Ah, quem dera a perfeita concordância de mim comigo. O silêncio interior sem a distância entre mim e o que eu digo. O que acontece quando um autor se coloca como personagem de seus próprios livros e mistura a sua criação com a biografia? No pacto com o leitor, qual a importância de se esclarecer esse limite entre o fato e a invenção? Você escreveu Música Anterior, Longe da Água, Diário da Queda, Maçã Envenenada, que são os 4 considerados livros que têm conteúdos... Segundo Tempo também. Segundo Tempo também. Bom, todos os seus livros têm algum elemento autobiográfico. Agora, no seu caso, quais são os livros que você acha que estão colados numa experiência, ou melhor, você acha não, quais estão, já que você pode dizer isso? Esse é muito curioso, porque você citou aí 5 livros e todos eles são vistos como autobiográficos, por uma boa parte dos leitores, ao menos. E se você ler esses livros na sequência, você vai ver que num deles, no primeiro, Música Anterior, o personagem é um narrador, um juiz de uns 50 anos, cujo pai está vivo e a mãe morreu no parto. No Segundo Tempo, é um menino que lembra de quando ele tinha 15 anos e os pais tinham se separado, a mãe está viva até hoje, ninguém morre. Então, às vezes, dados autobiográficos que parecem autobiográficos, eles são conflitantes até nesse nível mais superficial. O Música Anterior é filho único, o Segundo Tempo é um irmão são 2 irmãos, né? Então o narrador tem um irmão mais novo. No Diário da Queda, ele novamente é um filho único, e o pai, ele tem um avô que é sobrevivente de campos de concentração, coisa que não aparece em nenhum dos outros, e se isso fosse algo realmente autobiográfico, você não tem como esconder um fato tão marcante na vida do personagem, etc, etc. Então, eu acho que, embora, claro, haja elementos autobiográficos aqui e ali, mas no principal desses livros, que é isso, o narrador e qual que é a principal história dele. Elas são tão contraditórias entre si que a maior chance que, assim, até por questão estatística, eu devo ter falado a verdade, se ninguém sabe o que é verdade e mentira, e lê todos os livros, precisa desconfiar que eu falei a verdade num deles e menti nos outros 4, porque eles são muito diferentes nesse sentido. Né? Qual que você falou a verdade? Em geral, eu falo a verdade em coisas muito pouco importantes no livro. Eu acho que dos meus livros todos, aquele que eu falei a verdade, num fato que é central para o livro, é o Longe da Água, que é um livro de 2004, que conta a história de um acidente que, de fato, aconteceu com um amigo meu, na mesma idade que eu tinha, no mesmo lugar, mais ou menos, e a elaboração daquele acidente é a elaboração do narrador do livro. É claro que mesmo esse livro, ele inclui um outro personagem que não existiu na vida real e que faz toda a diferença ao longo do romance. Então, já dá para ver que não é exatamente... Que é a namorada. É a namorada. Então, não são, sei lá, 100% ou 80% de autobiografia. Deve ser uns 40% ou 50%. E deve ser o índice mais alto de todos os livros que eu tenho. E no Diário da Queda, que é um livro que relaciona 3 gerações, a do narrador, a do pai e a do avô, sendo que o avô esteve em Auschwitz e o pai tem Alzheimer. E a questão da memória se coloca de maneira polarizada e altamente dramática, porque você tem justamente a questão daquilo que não se pode esquecer, Auschwitz, e aquilo que não se consegue lembrar. Sim. O passado na cabeça de uma pessoa que sofre de Alzheimer. Esse é o típico livro que eu acho que eu construo de determinada maneira, mas eu acredito que a maioria dos escritores usa procedimentos parecidos, que são os de pegar diversos fatos que você eventualmente viu ou ouviu falar ou participou, e as 3 formas são modalidades de autobiografia, é claro. Né? Se você, por exemplo, você descrever um caso de amor, você pode ter vivido aquele caso de amor, é autobiografia. Você pode ter acompanhado um amigo que viveu um caso de amor, é a biografia do seu amigo, mas você estava junto ali acompanhando, então aquilo é autobiografia, você viu aquelas coisas acontecerem, ou alguém contou para você. Isso é autobiografia, um fato que aconteceu na sua vida, de estar num bar na frente de outra pessoa que conta uma história para você. É seu.
a partir daí. Aí você depois usa. Então, O Diário da Queda, que é um livro que fala sobre judaísmo, ele tem um fator autobiográfico muito forte, que é o fato de eu ser judeu, né? Eu ter crescido numa família judaica, cercado de outras famílias e amigos judeus, porque eu estudei em escola judaica. O livro passa boa parte dele numa história judaica. Então, a coleção de histórias que eu tenho dessa época, de pessoas muito próximas ou pessoas não tão próximas, é enorme. Parte dessas histórias eu usei no livro, algumas vezes de forma direta, algumas vezes de forma juntando várias histórias numa, o que é uma coisa absolutamente normal em ficção. Acho que todo escritor acaba lidando com isso. Um exemplo bastante forte no livro é a história do avô que passou por campos de concentração. Não é o meu avô, mas é o avô do meu primo. É um personagem que tem muitas ambiguidades morais e tal. E esse avô do meu primo não tinha nada disso. É uma pessoa muito doce, muito fácil de lidar, que conseguiu extrair daquela experiência toda uma generosidade muito grande. E eu fiz um personagem que era o contrário disso. Porque, para mim, para o meu livro, para a ideia que eu tenho de ficção, seria muito mais interessante ter um personagem assim do que apenas reproduzir a vida real. Se há uma coisa que o mundo não precisa, é ouvir minhas considerações a respeito de Auschwitz. Nem por um segundo me ocorreria repetir essas ideias se elas não fossem, em algum ponto, essenciais para que eu possa também falar do meu avô. E por consequência do meu pai, e por consequência de mim. Meu avô nunca falou sobre Auschwitz, e restou ao meu pai mergulhar naquilo que Primo Levi escreve a respeito. É mais fácil culpar Auschwitz do que se entregar a um exercício penoso que qualquer criança na situação do meu pai faria. Enxergar o meu avô não como vítima, não como um grão de areia submetido à história, o que automaticamente torna meu pai outro grão de areia diante dessa história. E não há nada mais fácil do que sentir até orgulho por ser esse grão, aquele que sobreviveu ao inferno e está entre nós para contar o que viu. Enxergar meu avô não como vítima, mas como homem e marido e pai, que deve ser julgado como qualquer outro homem e marido e pai. Essa escolha de fazer um narrador que era muito parecido comigo em alguns aspectos às vezes superficiais, que é a idade, de onde ele veio, etc., ela obedece a critérios, às vezes, no caso, mais técnicos do que de expectativa minha em relação ao leitor. Nesse livro eu ia falar de 3 gerações diversas, né? Um avô, um pai e um neto, que viveram em tempos diversos. Tem cenas dos anos 50, cenas dos anos 80, depois cenas já dos anos 2000, e existia e em vários lugares também, Alemanha, Porto Alegre, São Paulo. Então, existia muita confusão de registro, tanto de lugar quanto de tempo. E eu tinha muito medo de não acertar no tom da linguagem que era necessário para que eu transitasse de um lugar ao outro. Eu optei pelo Neto justamente porque um livro que ia me dar tanto trabalho na questão temporal e espacial, eu não queria ter mais esse trabalho extra de cuidar com cada palavra que eu fosse escolher, porque teria que ser uma palavra condizente com a voz de um sobrevivente de campo de concentração ou de um filho de um sobrevivente. Eu queria falar de um neto que não viu nada daquilo, que já cresceu numa época de relativa prosperidade econômica, que o pai já era rico quando ele nasceu, o avô era muito pobre, né, quando veio para o Brasil e tudo. Então, aquilo ali estaria mais próximo do universo que eu tinha quando criança, porque eu cresci, de fato, numa casa mais ou menos como aquela e estudei numa escola mais ou menos como aquela. Isso fez com que eu tivesse muita segurança na hora de narrar, no nível mais superficial que é esse, de escolher a palavra X ou Y, de usar uma expressão X ou Y. Nenhuma expressão que eu uso no livro relativa aos anos 80 é mentirosa. Não há como alguém achar um erro nisso, porque eu vivi os anos 80. Ou seja, é uma questão mais de verossimilhança de linguagem do que de pacto de realidade, né? Sem dúvida. Agora você... Até porque essa do pacto da realidade, para mim, ia ser muito mais difícil se eu anunciasse esse livro como autobiográfico por questões óbvias, éticas, familiares mesmo. Você imagina se eu realmente narrasse a história da minha família, a dificuldade que eu não ia criar para a minha própria família e para mim mesmo, em relação a eles, em relação às outras pessoas que achariam que tudo aquilo que foi narrado aconteceu, ou seja, que meu pai era isso ou aquilo. O pai do livro não é muito fácil, o avô não é muito fácil. Eu ia ter que lidar com a minha mãe, por exemplo, né? Então, já é um bom motivo para eu ter mudado a perspectiva do Mas narrador. conhecendo com as mães judaicas, né? Ela ia gostar, né? Sabidamente dominadoras. Você lê um livro de autoficção com a plena convicção de que é autoficção e de repente você descobre de que é tudo inventado. Isso altera
a sua avaliação de leitura? Depois, provavelmente, vai me fazer admirar mais o escritor. Eu gosto de escritor mentiroso. Acho que a questão da ficção é a mentira. Se fosse para falar a verdade, eu não escrevia romance, né? Então, é claro que sim. Mas isso é uma coisa posterior. A questão, para mim, nunca é essa. Esse convencimento do autor em relação a mim, como leitor, ele é muito abstrato, ele é muito difícil de definir, mas eu sei quando o cara é bom escritor ou não é. E é isso que me importa, se ele está falando da vida dele ou não. Eu até posso incorporar isso na minha leitura e tudo, mas se ele for bom escritor, a história que ele está contando vai ser interessante para mim, seja verdadeira ou não seja. Uma vez, é curioso, eu fiz um texto que era sobre essa questão da crença do leitor, como um escritor faz um leitor acreditar nele. Obviamente que eu não tinha essa resposta, mas eu usei alguns exemplos que são muito diferentes. Eu lembro que uma das contraposições que eu fiz foi entre, por exemplo, o Garcia Marques, que tinha aquelas frases famosas dele, que se você disser que ontem apareceu uma borboleta rosa na minha casa, ninguém vai acreditar, mas se você disser que foram 348 borboletas rosas, isso é uma maneira do leitor acreditar. Nos livros dele, esse tipo de coisa funciona, porque ele está falando de coisas fantásticas, né? Fala elefantes que voam, coisa do gênero. Outros autores, como Thomas Mann, por exemplo, ele não tem nem a riqueza vocabular para isso, ele insiste numa convicção do personagem que você vê desde o início que ela não é verdadeira, que ela não corresponde à realidade. Ele fica reclamando da vida, repete 500 vezes a mesma coisa. Tradicionalmente não seria um texto que você consideraria bom, mas ele faz aquilo de uma maneira com tanto ritmo e ele aposta tanto naquilo, a aposta dele é tão completa que você, como leitor, você não tem como não embarcar naquilo. E isso é uma forma de convencer. Tem 1000 maneiras de fazer você convencer de um escritor convencer o leitor. Essa da autoficção é uma delas, mas não é garantia por si o fato de você usar o nome do autor ou uma história parecida com ele, de jeito nenhum. Vou te dar um exemplo diametralmente oposto desse, só para a gente ver que, às vezes, existem situações em que a questão do pacto autoficcional é importante. Nos anos 90, surgiu um livro que foi publicado no Brasil, chamado Fragmentos, de um autor chamado Benjamin Wilkomirski. Era um relato de um sobrevivente de campo de concentração que, quando jovem, quando ainda bem pequeno, morava numa das repúblicas bálticas. Ele teria nascido num país báltico, viu o pai ser esmagado por um caminhão contra uma parede, foi levado para um campo de concentração, onde ele cresceu com uma ausência total de memória pessoal, quer dizer, uma memória que está absolutamente recalcada e que dificilmente se reconstituiria por narrativas familiares, porque a família foi dizimada e porque ele perdeu até a própria língua. Ele conta a história do que ele viveu lá, de como ele sobreviveu e de como ele foi adotado por um casal de suíços que muito generosamente o acolheram no pós-guerra e reconstituíram a vida dele, fazendo com que ele se tornasse músico. Bom, depois que ele publica esse livro é considerado talvez o mais pungente relato sobre campos de concentração, ou seja, de literatura de testemunho, já publicado, algo da envergadura e talvez acima do Primo Levi. Ele vendeu como romance? Não, e ele publicou como um livro, um relato de que aconteceu com ele. Um jornalista desconfiado de que aquela história tinha algumas lacunas, tinha algumas inconsistências de datas, da forma como ele vai de um campo de concentração para outro, da forma como ele sai, para onde ele vai, foi investigar. E descobriu que esse autor, Benjamin Wilkomirski, não se chamava Benjamin Wilkomirski, tinha um outro nome, que ele tinha nascido praticamente, se não depois da guerra, nos últimos anos da guerra, e, portanto, ele não poderia ter tido essa experiência, ele seria um bebê, então ele não poderia ter vivido o que ele viveu, de que ele não foi adotado por ninguém. E, pasmem, ele nem judeu era. Sendo que ele ganhou o prêmio do governo de Israel como ele foi agraciado com um dos prêmios mais importantes da literatura de testemunho. Bom, isso, obviamente, foi de uma violência simbólica muito grande para quem trabalhava com essa questão, para os sobreviventes, para os descendentes. E aí é que a questão de como o pacto autobiográfico, embora ele possa ser fluido em algumas circunstâncias, ele possa ser um elemento a mais de complexidade de uma obra, se você viveu ou não aquilo,
pode ser um jogo borgiano de criação de atrito entre o vivido e o imaginado. Mas em situações limite, o pacto autobiográfico pode trazer uma questão que é não apenas literária, mas também que é uma questão ética e que eu acho que é muito forte e que faz com que a gente olhe para a questão da autoficção como, em parte, uma questão ligada a um momento de necessidade de atender uma certa expectativa de veracidade, de autenticidade por parte do público, mas também pode atender uma certa necessidade de estabelecer relações da escrita com a realidade em termos ficcionais, em termos não ficcionais, em termos éticos e em termos não éticos. Nesse caso eu concordo totalmente, no caso desse escritor, que eu não li, mas pelo que você diz, ele vendeu como uma autobiografia. Então faz parte do pacto dele com o leitor dizer que isso tudo é verdade, aí realmente fica complicado. Existem romances que despertam algumas questões éticas, a autoficção é é um campo muito fértil para isso. Eu estava falando antes que eu teria que lidar com a minha família, se eu falasse de um avô real, coisa do gênero. Isso é uma questão ética que a autoficção impõe para o escritor. Mas o romance dele, aí é a minha discordância, o romance dele é autônomo, né? Se ele usou todos esses elementos para gerar fofoca e vender mais romance, ele também vai pagar por isso. Porque as pessoas vão consumir aquilo como fofoca, etc., e vão assumir que aquilo é de verdade e talvez não seja o que ele quer, né? Porque o personagem do livro não necessariamente é essa pessoa, então ele está vivendo vicariamente a identidade de uma outra pessoa. São tudo escolhas que você faz antes de publicar. Mas o livro, enquanto romance, ele tem direito de existir, ele tem vida autônoma. Se você começa a impor qualquer regra ética à existência de um romance, seja ela, se ela for a mais justificável possível no momento, seja ela esse tipo de regra ou não, você limita o romance. Virtual e nossos hábitos nas redes sociais mudaram a nossa relação com a literatura. E a linguagem que surge com a internet transforma o jeito de produzir literatura? O que o escritor acho que tem que ter em mente, eu não quero dar receita para ninguém, mas eu estou falando do que eu penso e de como eu vejo o papel do escritor no mundo mesmo. É ele não ser impermeável a tudo que está acontecendo ao redor dele, evidentemente ele não é uma ilha, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa força de vontade, uma certa convicção para ir atrás daquilo que para ele é uma voz particular dele mesmo. É muito difícil, isso é uma coisa muito subjetiva, mas eu acho que isso é o que faz um livro ser bom ou ruim, muito mais do que o tema que você vai tratar. Se eu vou escrever um livro sobre redes sociais hoje, não é algo que é proibido, evidentemente, mas esse livro só vai ter alguma relevância se eu fizer isso a partir da minha visão de mundo, a partir da minha voz. Hoje se lê mais em redes sociais, com uma linguagem mais pessoal, mais em primeira pessoa, e que isso acaba influenciando, de certa maneira, alguns escritores. A minha pergunta é, a literatura hoje, ela continua como protagonista ou ela passou a ser coadjuvante? Eu acho que se lê mais em termos quantitativos. Mais gente que antigamente passaria o dia na frente da TV, como era nos anos 80, hoje em dia passa na frente de uma tela de computador onde há alguma interatividade e onde a linguagem básica, embora tenha muito vídeo e tudo, mas a linguagem básica é escrita. Então, nessa operação rudimentar de ler frases, né, palavras, frases, parágrafos, em termos de quantidade, eu acho que se lê mais hoje do que antigamente. Mas não é uma leitura qualificada. Eu acho que, em termos de qualitativo, se perdeu muito da possibilidade de apreciar, por exemplo, um romance grande e complexo como se tinha antigamente. Muita gente ainda faz isso, né? É uma minoria, como sempre foi, mas essa minoria hoje é menor do que a minoria que existia há 50 anos atrás, porque o que é necessário para ler esse tipo de romance mais clássico, maior, os elementos que eram necessários, como tempo, concentração, gosto mesmo, gosto formado pela leitura de outros romances e tudo, isso hoje é muito mais raro. Então esse cenário, eu acho que eu já fui mais otimista do que eu sou em relação a esse cenário, mas hoje eu perdi um pouco da fé que eu tinha e acho que o otimismo possível que a gente pode ter em relação a esse cenário é
pensar que isso está mudando alguma coisa na literatura que a gente ainda não sabe o que é. Quem sabe o romance do futuro seja uma resposta substantiva a isso. O Kafka, na época dele, em vida, ele não foi reconhecido, ele nem publicou, né? Então ele só foi reconhecido como tal pelo valor que ele tinha muito tempo depois. Isso é uma coisa muito típica da literatura. Então talvez hoje esse cenário meio apocalíptico que a gente está vendo de crise da leitura ou de morte da leitura de ficção, talvez ele seja uma antessala para algo muito bom que vai acontecer no futuro. Espero eu que seja isso. Eu acho que é a esperança que a gente pode ter, mas é uma esperança um pouco teórica. Ela existe porque ela existe. Não é nada que no momento comprove que se possa ter essa esperança. Olha, com o risco de fazer uma citação meio mutilada do Kafka, ele dizia uma coisa assim, ele falava assim: há esperança, mas não para nós. Nesse aspecto, eu penso como o Kafka, não porque é bonito pensar como o Kafka, que ele efetivamente não precisa de nenhuma concordância de nenhum de nós. Mas eu só acho, em relação à tecnologia, a tecnologia nos surpreende cada vez mais, né? Embora a gente tenha assim, o privilégio de estar fazendo uma conversa transmitida online pela internet, a gente tem que pensar que se isso é bom, existem outros vetores que são ruins, outros lados, né? Outros aspectos que são ruins. E o otimismo em relação ao fato das pessoas lerem por causa do computador, eu acho que é uma coisa isso é um lapso de tempo tão ínfimo. Assim, a gente já começa hoje a receber mensagens, a gente pode falar assim, as pessoas mandam mensagens de WhatsApp, SMS, longas, e-mails, etc. e tal. Primeiro já há uma pauperização da linguagem muito grande, mas acho que até isso é algo que vai desaparecer. Hoje em dia, já existem pessoas que mandam mensagem para você, não escritas, mas mensagens de voz. E não vai demorar muito para que tudo vire um grande Skype via internet, via Twitter, SMS e WhatsApp. Isso é uma questão de tempo. Então essa ideia de que as pessoas passaram a ler mais porque elas escrevem mais e-mails, escrevem mais WhatsApp, escrevem mais SMS, etc. e tal, isso pode corresponder a um momento, mas assim realmente vai ser um instante muito breve, porque a tecnologia, cada vez mais, ela prescinde da palavra escrita. A palavra escrita, nesse aspecto, não tem nenhuma garantia de amplificação ou sobrevivência graças à internet. Enfim, acho que a resistência da palavra ela está em outro lugar. Talvez esteja na literatura e na capacidade de perceber todas as nuances dessa coisa que a literatura nomeia, que é a ausência. Hoje em dia as pessoas querem cada vez mais a presença do tátil, do imediato, do óbvio, do reiterativo. Elas querem colocar a sua imagem, elas querem um conteúdo de verdade, elas querem um filme baseado em fatos reais. Cada vez mais tem não apenas uma desconfiança, mas como uma incapacidade de perceber as ironias da linguagem. A palavra sempre nomeia uma ausência, né? A palavra é um signo que está no lugar de outra coisa, né? Que está ausente. E a gente vive na cultura da presença das coisas táteis, visuais. A linguagem verbal nunca vai acabar, porque ela é intrínseca à nossa sociabilidade, à nossa sobrevivência, à nossa condição de seres humanos, mas existe uma pauperização que reduz a nossa experiência subjetiva à presença física, à presença tátil das coisas, que é intensificada pela tecnologia, que nesse sentido, não querendo ser apocalíptico, mas ao mesmo tempo sendo um pouco, anuncia um período bastante nebuloso para a cultura da palavra, que é a cultura da literatura. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O fato do Brasil ter vivido uma ditadura militar influenciava muito a produção romanesca da época. A época que a gente vive é essa, então isso evidentemente causa influência. Provavelmente é a moda do momento, como antes foi o romance social, como nos anos 70 era o romance jornalístico, né, de descoberta do Brasil e também de combate ao autoritarismo que reinava no país.